Boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Uma live rápida para nós aqui. Nós já vamos chamar o Eduardo para quem está participando conosco. Um privilégio ter você aqui conosco, nesse projeto tão lindo que Deus deu para nós. Já vou colocar o Edu aqui. Desde já, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Eu creio que será um canal de bênção, uma tarde especial. Desde já é um privilégio ter você aqui. Já estamos chamando o Edu. Hoje nós vamos falar sobre intimidade. Intimidade no casamento. Já estamos chamando o Edu e desde já a participação de cada um de vocês é imensamente importante. Com muita gratidão a cada um de vocês. Só um momentinho. Já aceitei aqui, Edu. Não sei o que está acontecendo, mas nós não estamos conseguindo. Agora sim. Peraí, só um momento. Pronto. Bom, uma live surpresa aí, pessoal. Uma live rápida. Uma live onde vocês vão poder nos acompanhar aqui. E eu acredito que durante toda a semana nós vamos fazer uma live especialmente para vocês. Muito obrigado a participação de cada um. É uma honra, um privilégio ter você aqui conosco. Edu, obrigado Fala, meu pela irmão. tua participação. Você que é o idealizador desse projeto. Que Deus te abençoe cada dia mais. Hoje nós vamos falar sobre intimidade no casamento, Edu. E Isso, nós vamos isso. falar sobre intimidade, nas esferas da intimidade. E quanto é difícil, né? Aqueles que já nos acompanharam na palestra, aqueles que já participaram da palestra, tem um ponto muito forte, um ponto crucial, aonde nós falamos de intimidade, onde a intimidade aparece com muita força. E agora eu entrego a palavra a você, Edu, para falar um pouco de intimidade para as pessoas no casamento, o que fazer e essa intimidade que é tão difícil de ser alcançada. Maravilha, John. Eu que agradeço o convite e a participação também. Juntos estamos nesse projeto, eu, você e a equipe maravilhosa que Deus assim preparou para nós. E tem nos ajudado bastante, tem feito muitas operações maravilhosas, né? Temos visto o alcance desse projeto, o resultado final em muitas vidas que foram impactadas, transformadas. Enfim, estamos lançando uma semente que é muito boa, né? E tem tido bons resultados. Essa live que nós estamos fazendo, óbvio que é uma live surpresa, mas ainda assim tem 20 pessoas conosco aí. Quero agradecer a participação de todos que estão participando e parabenizá-los por disponibilizar esse pequeno tempo para ouvir o que nós vamos falar aqui. Bom, intimidade no casal, ela é a cola, né? Ela é a estrutura, é a base forte que é tão essencial que sem ela o casamento não subsiste. E falando de intimidade, ela não está ligada unicamente à vida íntima sexual, e sim ao laço profundo do cônjuge, a ponto de ser íntimo emocionalmente, ser íntimo
confidente, ser íntimo como aquele que consegue ser quem você é sem precisar vestir uma máscara de força, de poder ou de intelectualidade que você não tem. Você pode desarmar-se, né, diante do seu cônjuge, que você não vai ser julgado, você vai ser amado. E isso é tão impactante e transformador que poucas pessoas vivem isso. Poucas pessoas de fato vivem isso. Precisa estar o tempo todo se protegendo, né? Para que o outro não veja o quão frágil você está, né? Não que você é frágil, mas há momentos de fragilidade. E a intimidade, ela me permite ser quem eu sou a todo momento e minha esposa ser quem ela é a todo momento. E isso nos fortalece, porque quando eu abro o meu coração e demonstro algumas falhas ou fraquezas ou pendências ou coisas que eu tenho a resolver, para minha esposa, se de fato eu sou íntimo, eu construí um laço emocional profundo com ela, de reciprocidade, porque ela já se abriu também, então somos dependentes emocionais. Eu sempre defendo que ninguém tem que ter dependência emocional de coisa alguma ou de alguém, mas do cônjuge é exatamente o contrário. Você precisa ter dependência emocional para que de fato você tenha esteja aberto, né? Tenha mostrado a sua intimidade e se conectado de fato com ele ou com ela. E fazer dessa forma faz com que um seja mais amado pelo outro do que aquela imagem hipotética que eu teria da minha esposa. Dá um exemplo aqui. Eu amo a minha esposa, ok, mas eu amo o quê? Um dia ela me frustra e eu deixo de amá-la, ou amo menos. A verdade é que eu nunca amei essa esposa, eu amei o ideal que eu idealizei, né, que eu construí no meu imaginário, aquilo que era a minha esposa. No momento que ela revelou algo que eu não tinha percebido, o meu amor por ela diminui. É porque eu nunca fui íntimo dela, entende? Se algum dia ela vê uma fraqueza minha, algo que eu falhei, e até então eu vinha demonstrando fortaleza nesse quesito, ela vai olhar e deixar de me amar? Se ela deixou de me amar é porque ela amava um ideal que ela imaginou sobre mim e nunca foi eu. Então, só para te começar essa live, que é curtinha, considerar que eu amo alguém a partir do que eu imagino dela não é amor. Eu amo aquilo que eu imagino e não o que ela é de fato, o que ele é de fato. Então, intimidade, primeira coisa, é a porta para eu conhecer quem é o outro. Ser íntimo profundamente exatamente vai me fazer conhecer a outra pessoa, porque nós vivemos num mundo que nós conhecemos muitas máscaras e pouquíssimos rostos, mas do cônjuge nós precisamos conhecer o rosto de fato e não a máscara, né? Então, para o cônjuge tem que tirar a máscara, de fato. E intimidade, ela carrega alguns tópicos importantes, que é não só a vida íntima, que é a ânsia da grande maioria, principalmente cristã, né, John? Que vive uma vida de solteiro, uma vida sem o contato sexual, né, seguindo os mandamentos e princípios bíblicos. Então casa até que numa certa ânsia, podendo dizer, até num certo desespero se ficar muito tempo solteiro, para ter acesso à vida íntima. E está tudo ok, porque ter acesso à vida íntima depois de casado é a intimidade que Deus nos provê, né? Deus que provê esse tipo de intimidade, ela é abençoada por Deus. Porém, esse é um dos níveis da intimidade, não é todos os níveis. E participar desse evento que nós estamos fazendo aqui, o Restauração, eu já vou começar a falar dele, tem esse propósito de clarificar todos esses tópicos e conduzir como que pegando pela mão, dando ferramental mesmo apropriado e aplicável. Não é uma utopia, né? Uma ideia utópica que parece muito bom quando explicada, mas você não consegue aplicar. Como a gente vê muita coisa na internet hoje em dia, né? Tem muita coisa que da forma que o cara explica, nossa, seria ideal, mas como vai aplicar? Não tem condições de aplicar. Então, o que nós fazemos nesse evento é trazer condições reais para cada participante conseguir, independente do nível de problema, de intimidade, de capacidade, de condição ou perfil comportamental ou tipo psicológico que a pessoa tiver, conseguimos dar para a pessoa condições de ela resolver essas pendências. E a intimidade constrói uma base forte, uma base bem dizer, indestrutível.
Porque para eu ter intimidade com a minha esposa e ela ter comigo, eu preciso de fato me desarmar diante dela. E eu só vou me desarmar diante daquele ou daquela que eu confio. E para confiar, eu preciso amar, né, John? Sem amor, não dá para confiar, né? Tanto é que traição, você só pode ser traído por alguém que você ama. Outra pessoa que você não ama, se ela te trair, ela não traiu, porque ela não tinha nada para trair, né? Enfim, então a questão da intimidade conjugal, ela não se dá unicamente à vida íntima sexual, porém ela é tão indispensável quanto os outros ingredientes da intimidade. Mas a intimidade confidente, a intimidade de amigos, de abrir o coração, é a mais rara. Ela é a mais rara que existe, né? Porque devido à nossa necessidade, como somos seres humanos, né, homem ou mulher independente, temos a necessidade da vida íntima. E às vezes dentro de uma relação conjugal nós nos dispusemos a tolerar algumas coisas e desviar de outras, ignorar algumas, fazer vista grossa, para que nós possamos ter também acesso à vida sexual, porque nós temos uma demanda, né, uma necessidade. Todo homem e mulher tem essa necessidade saudável, né? Homem e mulher saudável tem essa necessidade. Então, em nome disso, muita coisa é feita para continuar tendo a vida sexual. Porém, é onde o casamento começa a ruir. Quando ele para de pé em nome de uma coisa que não é amor, quando ele para de pé em nome de uma coisa que não é os dois, então esse casamento não está de pé, ele só está de pé escorado. É como se colocar uma escora em algo. Ou seja, aquilo perdeu a capacidade de parar de pé. Está de pé porque tem algo escorado. E pode ser o quê? A vida sexual. A vida sexual segura casais por um certo tempo. Né? Não para sempre, mas segura por um certo tempo. Porque às vezes as pessoas têm um valor religioso mais alto, não está disposto a viver uma vida adúltera, boêmia, né? Quer manter a sua relação sexual dentro daquilo que é consagrado a Deus, que é o casamento, mas o casamento por si só, ele já perdeu essa identidade de amor, de afeto e de intimidade. E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje, nessa live. Hoje é uma introdução. Me fala de alguns sinais. Oi? A introdução era essa. Você tem algumas perguntas? Perfeito, sim. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se você pode nos dar alguns sinais de que a intimidade não está bem, que você não está de fato conseguindo trazer essa intimidade para o seu casamento. As pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, se elas perceberem esses sinais, como elas identificam que a intimidade está indo embora? Certo. Bom, a questão é, quanto de prazer você tem? Esse é um primeiro sinal e é um sinal dos mais importantes. Qual é o sentimento que você tem quando você está distante do seu cônjuge? Por exemplo, John, saímos para trabalhar. Qual a intensidade do desejo que você, eu, nós, todos que estamos assistindo essa live, temos de voltar para os braços do cônjuge? Né? Enquanto estamos lá na luta, trabalhando, né? Conquistando o nosso espaço, qual é a vontade de voltar para casa? Ou a esposa, qual é a vontade que você fica ansiosamente esperando o marido voltar? Hipoteticamente que a esposa ficasse em casa, mas se ambos saem trabalhar, então qual a vontade que ambos têm de se reencontrar ao final do dia? Né? O quão isso é intenso. E eu não estou falando do ponto sexual, porque eu posso estar nos dias estimulado, querendo, né? Que tem aos dias férteis da mulher, o homem também tem uma tendência a alguns dias estar, algumas condições a estar mais interessado. Então, não considerando esse ingrediente, não esse componente, mas sim a vontade de sentar com o teu cônjuge, revê-la, conversar, bater um bom papo, dar uma boa risada, ter uma refeição juntos. Isso seria só um componente. Qual o desejo, a intensidade, a qualidade e a intensidade desse. Quantidade, qualidade e intensidade. Bom, tem isso? Não tem. Rapaz, agora o segundo componente. Quando estão juntos, qual o nível de entrosamento? Quanto tempo existe boas conversas? Qual a qualidade dessas conversas e a quantidade de risadas? Entende? A quantidade de afeto que é demonstrado nas refeições e nos momentos que estão juntos. É juntos fisicamente ou é juntos emocionalmente? Porque aí muda tudo. Hoje em dia, devido ao advento das telas e internet, as pessoas estão fisicamente no mesmo ambiente, porém emocionalmente desconectadas e conectadas às telas. Então, de fato, é algo que está acontecendo no teu casamento, então isso já são indícios. Pouco a vontade de estar junto, a conversa não flui,
quando está junto, é mais interessado a coisas externas do que a vocês? E se estiverem juntos, qual é o tema? Fala sobre família, filhos, negócio, conta problemas, amigos, fofocas, notícias, ou consegue falar de vocês? Se for para falar só sobre vocês, unicamente sobre vocês, quanto tempo essa conversa duraria? Vocês teriam repertório para conversar há quanto tempo? E isso é um indicativo forte de intimidade. Porque eu posso estar dentro da minha casa em função de ser um provedor, porque eu tenho responsabilidade. Estou falando como eu como pai, tenho responsabilidade de prover a casa. Então tenho aqui meus 4 filhos e eu sou o provedor da casa. Então eu posso estar intimamente conectado com essa função e estar desconectado da função de ter intimidade com a minha esposa. E eu não estou falando ainda da vida sexual, estou falando unicamente de intimidade, de afeto, de conexão emocional. Então essas coisas é que de fato identifica se eu tenho ou não intimidade. E se isso vem diminuindo gradualmente, é porque a intimidade está diminuindo, e isso é um alerta muito forte. Porque vai chegar uma hora que vai ser 2 em função de alguma coisa, menos em função deles mesmos, né? Então vai ser outras coisas que vai manter o casamento. De novo, escorado por algo e não baseado no fundamento. Porque intimidade, John, tem uma frase que eu amo demais de falar. Intimidade, ela se resume na seguinte questão. É quando eu não sei aonde o meu eu termina e o eu dela começa, de tão misturados que estamos. Entende? Porque consciência de casal não é consciência de indivíduo, é consciência de nós. Não é sobre eu, é sobre nós. Então para de existir o eu e começa a existir o nós. Então é aí que de fato o comportamento do casal, o casal em si, ele se entrosou. Aí ele cumpre o princípio bíblico, que é o que eu sempre defendo. A única família, o único modelo de família que funciona, que dá certo, é o bíblico. Não existe outro para dar certo, John, porque é de fato um produto de Deus, é uma ideia de Deus, é pertencente a Deus, ao ideal de família. Não cabe a outro idealizar famílias. Você pode copiar, imitar, mas nunca vai ser algo que funcione, porque quando Deus formou família, ele já formou todos os valores, princípios, todas as técnicas, estratégias, todas as leis que fariam ele funcionar de forma ampla, poderosa e abundante. Se eu não respeito esses valores, logo o meu casamento está fadado ao fracasso. E é isso que nós às vezes não prestamos atenção, e é esse o ponto que de novo eu vou falar do nosso evento, que é o Restauração, que não é para casais que estão quebrados, dilacerados, em vias de separação apenas, né? Não é apenas para esses, mas podemos pontuar que esses também participaram dos eventos. Soubemos de cases de pessoas que foram lá, né, John? Estavam, bem dizer, divorciados, como teve um caso que já estava com a data da audiência marcada, reagendaram a data e participaram e se reconciliaram dentro desse evento. Esse evento também cobre esse extremo, né, já do casal estando destruído ou em vias de separação, mas também ele atende poderosamente casais que estão vivendo bem, e nada é tão bom que não possa ser melhorado, e também capacita as pessoas, né, que querem participar desse evento para se tornarem anjos de resgate, munidas de ferramentas para buscar famílias, podendo ser os próprios filhos, netos, amigos, irmãos da fé, amigos do trabalho, né, familiares que estão com o casamento destruído. Você sai deste evento com muito ferramental poderoso, preciso, perito, cirúrgico, para buscar, você se sente capacitado para buscar famílias que estão nessa condição. Então esse evento que eu gostaria de convidar de novo vocês para participar, acontece no dia 16 de dezembro aqui em Alphaville, no Alpha Green ali, que vocês participassem. Está aberto as inscrições, tem alguns ingressos ainda disponíveis, né? Já estamos entrando na última semana e eu gostaria de completar. Eu sei que é um mês de festa, né, John? É um mês de festividade, de fraternização. Por isso nós colocamos na parte da manhã, das 9 à 1, para liberar vocês para participar de confraternização na parte da tarde. E eu sempre digo, o restauração é um investimento. Investimento é uma aplicação visando retorno. Eu posso dizer para você que o retorno do investimento que você vai fazer, que é o teu tempo de ir, um valor simbólico para participar, o retorno, eu posso dizer que no mínimo 1000% retorna para você, para ser bem modesto. 1000%. Eu acho que é muito mais do que isso, viu, Du? E eu queria utilizar uma frase de um grande amigo nosso que falou que
O Restauração, esse evento cura feridas que eu nem sabia que existia. Então, mesmo para aqueles que de algum modo estão se sentindo muito bem, estão vivendo uma felicidade plena, você pode ter certeza que esse evento é para você, que além de curar feridas que você nem sabe que existe, ainda vai te dar ferramentas para ajudar outras pessoas, para curar outras pessoas, né? Pessoas curadas curam, ajudam, amam, abraçam, e com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Ô Du, para quem está nos assistindo agora, que de algum modo reconheceu que a intimidade perdeu, que deu uma perdida na intimidade, que não está se reconhecendo, não está conseguindo se conectar, eu queria que você entregasse alguns detalhes, algumas coisas que ela pode fazer já na prática para melhorar essa intimidade. Ô John, eu acho que a gente tem que falar também sobre a parte da intimidade conjugal relacional, mas eu vou te responder esse ponto que você já levantou, para a gente seguir essa sequência aí. Bom, primeiro que faz parte de uma decisão, John. Quanto menos íntimo eu for, ou você, ou qualquer casal for, vai se construindo um atrofiar, né? Podemos, para as mulheres entender aí, podemos dizer assim, olha, é o empedrar do leite. Quanto menos você amamenta aquele bebê, mais empedra e vai ficando cada vez mais difícil de mexer naquela situação, né? Então, vai construindo-se uma barreira emocional, de orgulho. Você para de fato se desarmar na frente do teu cônjuge. Então, cada dia vai ficando mais difícil. O que precisa ser feito em alguns níveis? Que um tome coragem de chamar o outro para uma conversa difícil. Porque tudo aquilo que você fala cura, tudo aquilo que você guarda adoece. Então, sentar com o cônjuge e dizer, olha, nós éramos assim, eu tenho lembranças, quero conversar com você, seja o homem ou seja a mulher, tome uma iniciativa, seja você o corajoso. Eu sempre digo que dentro de um casamento, aquele que pede perdão primeiro, depois de uma discussão, esse é o maduro da relação. O outro é o infantil. Então preste bem atenção, quem de vocês tem mais disponibilidade, ou pelo menos se empenha mais em pedir perdão. Então você toma essa iniciativa. Prepara um momento, fala, eu quero ter um momento de conversa com você importantíssimo, e senta e fala, o nosso maior legado é o nosso relacionamento. Até porque dentro dessa arca que é o casamento, John, pode estar dentro dessa arca também os seus filhos. E aí eu vou te sensibilizar um pouco mais. O comprometimento teu com as tuas atitudes, mediante a tua relação íntima com o teu cônjuge, vai imprimir nos teus filhos valores, vai imprimir neles padrões e expectativas. Veja o caso da Anna Hickman, que é um caso famoso agora, John, né? É um caso que nós estamos vendo na televisão. Que é isso daí? Ela repetiu o padrão. Veja que ela viveu em casa, enquanto ela era filha, um pai agressivo. Um pai agressivo. E ela atraiu o mesmo perfil. Então, o que eu quero sensibilizar os casais aqui, que a grande maioria tem filhos, né? Porque tudo que vocês vivem dentro das vossas casas, vocês estão imprimindo em vossos filhos. Se isso não é suficiente para responsabilizar vocês a reatarem uma intimidade, eu não sei o que mais seria. Então, talvez em nome de si, o egoísmo venceu. Eu vi um comentário aqui, é difícil falar, e eu concordo. Por que é difícil? O nosso orgulho impede de nós nos desdobrarmos, debruçarmos e mostrar a fragilidade, mostrar interesse. Mas casamento não é para eu ter conquistas, é para eu ter renúncias. Casamento não é sobre conquista, John. Casamento é sobre renúncias, né? O poder do casamento não está em conquistar, e sim em renunciar. Então, renunciar ao meu ego, o meu ímpeto, a minha razão, né? Eu disse que era assim, vou provar. Não, você não está aqui para provar teu ponto, você está aqui para ajustar o teu ponto. Qual é o sucesso de um casamento, John? Como que eu faço um casamento chegar a 100%? Quando eu, Eduardo, recuo 50% e a minha esposa recua 50% de quem ela é e de quem eu sou. E aí esses dois 50% formam um 100% aceitável, porque eu nunca vou ser exatamente o que ela quer e ela nunca vai ser exatamente o que eu quero. Mas eu posso flexibilizar em nome da renúncia metade, oferecer metade.
Deu uma travada aqui. Demonstrar interesse. Voltou? Voltou? Qual é o mecanismo? É demonstrar interesse genuíno. Eu e você lemos alguns livros que falam sobre relações interpessoais. Você vê que o cerne de toda a ferramenta daqueles livros, por exemplo, o Manual do FBI, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e outros mais, todos eles exigem um comportamento genuíno, verdadeiro. Veja lá no Persuasão, né, do FBI, que eu recomendo esse livro. Para eu me conectar, entrar no hall de alcance de uma pessoa de forma amistosa e não disparar o alerta de ameaça para ela, o meu sorriso precisa ser 100% genuíno e autêntico. Se eu der um falso sorriso, a intuição do outro vai perceber na mesma hora. Ou seja, dentro do casamento, precisa ser totalmente genuíno. Sentar com o cônjuge e ter uma conversa difícil. Falar, olha, nós decaímos na intimidade, tem hora que eu nem reconheço quem você é. Estamos tão distantes e ausentes. Tem que colocar as dores na mesa. E eu quero reconquistar esse espaço. Quero ser de você e quero que você seja meu. E eu estou disponível para começar novamente. E um e o outro tem que, de fato, se engajar nisso. John, não tem uma pílula mágica, não tem assim, faça isso que isso vai dar certo. É um mecanismo dolorido que às vezes as pessoas não estão disponível. É a mesma coisa de educar filhos. Educar filhos é todos os dias e manter as suas estratégias, valores e princípios. E vai cansar muito. Vai cansar muito, mas não educar dá mais trabalho ainda. Agora, o casal que não faz a manutenção da intimidade provavelmente está fadado ao fracasso. Então, olha para o teu casamento, faz um retrocesso, vê quanto tempo já tem mudado e como era antes e como é hoje. Você vai chegar numa conta simples, o que era e o que não é. Vou dar uma dica, John. Você falou de dica. As gentilezas, os mimos, o romance do casal. Por que acaba? Porque não há compensação. Tá? Então, esse ponto. Digamos que a esposa tinha hábito de levar o café na cama ou o esposo levar o café na cama. Quando você começa, existe gratidão. Depois de um certo tempo, existe expectativa. Depois de um certo tempo, a pessoa entende ser merecedora. E aí acaba o agradecimento. No casamento eu não posso mudar essa questão. Se eu recebo o café na cama, eu tenho que agir com tremenda gratidão e compensar aquela atitude da minha esposa com algo. Porque ela vai entender o tanto que ela está sendo valorizada com aquilo. Abrir a porta do carro. Ah, meu amor, muito obrigado. Ai, que gentil, como você é galanteador ou é romântico. Enfim, falava várias coisas. Acariciava, nem ali o esposo. Passado um tempo, espera aquilo como uma atitude que ele deve a ela. Então ele vai abrir a porta e ela levanta com o celular na mão, respondendo a amiga. Entende? Abre a porta, ela senta no carro e continua no celular vendo a timeline e dá zero atenção para o marido. O marido, enquanto dirige, ele gostaria que ela acariciasse a perna dele, o braço dele, desse atenção para ele, mas ela está em outro mundo, então ele vai deixar de fazer essas gentilezas. Agora, eu gostaria de entrar, John, bem rapidamente, no ponto, eu não sei se você tem alguma pergunta aí, antes de eu entrar no outro ponto. Não, pode seguir, Edu, pode seguir. Para a gente ganhar tempo. Raciocínio aí. Tá. No ponto da intimidade sexual, que é importante demais e as pessoas acham que não precisa, né? Acham que não precisa, enfim. O que acontece com relação a isso? Deixa eu só achar aqui os versículos que eu quero deixar em ponto aqui. O que acontece em relação a isso? A Bíblia é o manual de fé para a nossa vida completa e para o casamento também. Dentro da Escritura, Deus manda o casal ter intimidade. Olha que coisa interessante, ele manda ter intimidade sexual. Por quê? A ciência identificou que nós, seres humanos, temos memória celular da nossa mãe. Memória celular da nossa mãe. Ou seja, então eu posso nascer e ter 50, 60, 70 anos, eu sempre vou ter memória afetiva da minha mãe. Não importa o que vai acontecer. Em casos muito raros, com sociopatas e outras situações extremas, mas aquilo que é natural e saudável, o ser humano vai ter saudade da sua mãe, com memória afetiva, e ninguém consegue destruir nem a distância e nem o tempo, e nem os problemas, certo? Agora, do casal, a Bíblia diz o seguinte, John, que você deixa pai e mãe
e com a sua esposa se torna uma só carne, ok? Ele não diz que eu sou uma só carne com a minha mãe, nem com os meus filhos. Olha para você ver. Ele diz que eu sou uma só carne com a minha esposa e com o esposo. Agora, como é que eu sou uma só carne? Lá em Coríntios, você pode ver que o Paulo pregando diz o seguinte, que aquele que se deita com uma prostituta, torna-se prostituta com ela. O que ele está falando? Que a vida sexual transfere uma comunhão do estado de espírito e do comportamento e de identidade. É tão profunda a relação, por isso a proibição de ter relação extraconjugal, certo? Agora, dentro do casamento, lá em Coríntios mesmo, no 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dizer para que ambos, de fato, tenham vida sexual. E eu deixei aqui o versículo, John, e eu gostaria de ler com essa questão. Olha, 1 Coríntios capítulo 7 diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a sua mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas tem o marido, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro. Olha essa frase. Não se recusem um ao outro. O que é não se recusar? Em nome de alguma indisposição, eu não estar disposto e disponível. Ou ela não estar disposta e disponível. Mas o que seria essa indisposição? Talvez o meu estado emocional, o meu estado de espírito, uma canseira do enfado do dia. Essas coisas eu preciso colocar em uma balança e pesar qual de fato tem mais valor para mim dentro do casamento. John, estou aqui, trabalhei o dia inteiro, 12 horas, estou cansado, exaurido, e chego, a minha mulher demonstra interesse. Eu olho para ela e falo, amor, dá para deixar para amanhã? Estou muito mal, cansadão. Tá. Eu estou doente? Não. O que ela está sentindo importa para mim? Nesse caso, não. Porque eu estou dizendo para ela, importa o que eu estou sentindo, não o que você está sentindo. Lembra que casar é renunciar a si mesmo em nome da felicidade do outro? Então não é sobre o que eu sinto, é sobre o que ela sente. Ah, mas se eu estiver doente, aí mudou o quadro. É toda uma questão de bom senso. Não estou me sentindo bem porque estou mal do estômago, estou com uma dor na perna. Mas e uma dor de cabeça? Dor de cabeça, você sabe que hoje em dia é uma desculpa clichê para a grande maioria inventar uma desculpa para não estar, né, tendo vida íntima. Então, não, toma um Dorflexinho, um Novalgina, sei lá, toma alguma coisa e resolve, porque dá para ter relação com dor de cabeça. Dá, porque aí, se a dorzinha de cabeça é maior do que a importância do desejo do teu cônjuge, então o teu casamento já acabou faz muito tempo, ou então ele nem começou. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Você, de novo, está individualizando a relação a partir do que é importante para você e não para o outro. E a Bíblia diz, e eu comecei a linha de raciocínio sobre memória celular, e é isso que eu quero dizer, olha, se eu não tiver você, os casais não tiverem vida íntima, não tem memória celular. Ou seja, John, todo casal que não se relaciona intimamente, ele não consegue de fato ter aquele afeto profundo de interesse, sabe? De devoção, de dedicação, de predileção. Ele não tem, porque é essa questão que é importante também para que eu esteja com memória celular, ou seja, vivendo intimamente como duas carnes que se tornou uma, e não duas carnes separadas, cada um com a sua individualidade e querendo cumprir os seus desejos e caprichos. Isso não é casal, isso aí poderia ser uma parceria, uma sociedade, sei lá o que seria, mas casamento ele é colocado dentro de um outro nível, é um outro nível, não é uma sociedade apenas, onde dois não sabem quem são mais, são dois que se tornam unicamente um. Então, para eu terminar aqui, a Bíblia diz o seguinte: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, ou seja, é da competência do marido, e o marido não tem poder sobre o corpo dele, ou seja, eu não tenho permissão bíblica, segundo o Deus que instituiu o casamento, e ele sabe o que tem que ser feito para dar certo, dizendo que eu não posso negar a minha esposa, e ela não pode negar a mim. Então esse é o ponto importantíssimo para de fato um casamento funcionar também, é um outro nível da intimidade.
Pode falar, John. E depois essa construção dessa memória celular vai proteger de muitos problemas, né, Edu? Vai ser a força de muitas dificuldades lá na frente, né? Você vai semear, né, John? Você vai semear fortemente nisso daí, né? Por exemplo, se eu sou um homem de 44 anos, né? Ainda estou na minha atividade normal. Tem pessoas com mais idade e continua normal. Se é saudável, tanto o homem quanto a mulher, vai estar na atividade. Se o cônjuge não está disposto, não está disponível, então você sai para fora exposto aos teus desejos de forma desordenada. Porque Deus preparou para você que isso fosse resolvido de forma afetiva e amada, porém existe lá uma competição, ou seja, o que eu sinto importa mais do que o que você sente. Então, se o que eu sinto importa mais do que o que a Leia sente, eu não sou esposo e ela não é esposa, ambos não se ajudam, ambos são competidores. Quando eu estiver bem, eu vou. E isso precisa ficar muito claro, um ajuste, John, que as mulheres, elas têm vida íntima voluntariamente com desejo quando elas estão bem. Então, elas estando bem, elas têm vida, estão relaxadas, estão à vontade. O homem é diferente. O homem, ele quer ter relação para ficar bem. Então, ele pode estar muito mal. Ele quer porque aquilo vai promover saciedade, vai nutri-lo, vai se sentir íntimo da mulher, né? E vai relaxá-lo, vai mudar ele. Então, o que precisa ser feito aí? A mulher, ela entender esse lado, e o homem não tem que ser egoísta, entender esse lado, que quanto mais ela nutrir o marido, mais esse marido vai ficar bom. Entende ou não? É nessa questão. E os homens precisam se cuidar para estar também de uma maneira agradável às suas esposas e tratá-las como princesas de fato, como suas rainhas. Tem alguns caras, Jones, que se relacionam para resolver unicamente o problema deles, se é que você me entende. Tá? Estamos de dia aqui, não é um horário permitido, mas vão lá e resolvem o problema deles e deixam a esposa. Então, aí por que a intimidade para de ser prazerosa para ela? Porque ele resolve o problema dele e não atende a demanda dela. Então, mulher, a grande maioria, precisa de um cortejo, precisa de umas coisinhas no começo, e deixar a mulher bem à vontade, bem solta e ser prazeroso para ela. Então, para o homem, quanto você tem cuidado de promover nesse momento íntimo o prazer da tua esposa antes do seu? E depois de chegar, que a esposa já chegou, aí você vai lá e se resolve. Então, intimidade, ela exige comprometimento, sempre visando o bem do outro. Então, de novo, para nós recapitular aqui, intimidade não é só vida íntima sexual, é também compartilhamento de ideias, é conexão emocional, é ser confidente, é de fato um poder abrir as dificuldades do outro, né? Enfim, conversar de forma íntima na mesa. Uma dica boa, John: tira o celular das refeições. Tira o celular das refeições. Vai assistir um filme junto, tira o celular da mão, fica a porcaria do filme passando, ou a série, e cada um olhando no celular. Então não tem momento de entrosamento, deixou de ser romântico porque ficou individual. Seu celular na tua mão é individual, não é dela, é seu, não é ela na mão não é dela, não é seu, é dela. Então, o que é ser íntimo? É de fato quando os dois estão juntos, o mundo de ambos existe apenas um para o outro. Ter pelo menos um dia por semana de um encontro a dois. Se não dá um por semana, pelo menos no máximo 15 dias, sair os dois unicamente juntos e, durante o tempo que estão juntos, conversar apenas um sobre o outro. Seria esse os pontos. E nesse encontro, não falar sobre problemas, né, Edu? Não falar sobre as coisas, falar sobre um ao outro mesmo, essa conversa individual. Bom, gente, nós estamos encerrando a live, já estamos com o tempo esgotado, mas, Edu, convido o pessoal para a restauração dia 16. Esperamos todos lá, né? Gente, é o último do ano. Ano que vem, por todas as reuniões que tivemos com a equipe, provavelmente vai ter menos devido a outros produtos que nós temos no mercado, outras atividades, outras demandas, né? Graças a Deus, Deus está abençoando a empresa e está chegando momentos que a demanda está aumentando, então vai ter menos restauração.
Então, estou chamando vocês, venha para a Restauração, é o último do ano, na parte da manhã, você vai ser muito bem recebido pela equipe, de forma calorosa, todos que participaram tiveram um feedback 100% positivo, o conteúdo é transformador, impactante, de fato aplicável, você sai de lá com condições de aplicar esse conteúdo, muda demais, vidas foram transformadas, casais hoje vivem abundância nos seus lares. Então, tá aqui no Restauração, tá vendo onde o John tá me chamando aqui, ó, palestra Restauração. Entrem nesse perfil, é o perfil da palestra. Olha, chamei a família toda, primos que estão noivos. Pode vir primos noivos também. Nós já tivemos um casal de noivos dentro do Restauração e foram profundamente impactados. E o feedback foi o seguinte: graças a Deus que eu aprendi isso antes de casar. Porque teve a grande maioria não teve a mesma sorte. Foi aprender, batendo cabeça e talvez não consegue recuperar devido à quantidade de mágoas, né, de ofensas, de feridas. Então, ir lá, vai assim, você vai aprender coisas em 4 horas que levaria talvez 10 anos para você entender, sabe? Batendo cabeça e aprendendo. Então, vem, participa, dia 16, das 9 às 13. Tem estacionamento tanto no local como em frente, na Avenida Cauaxi, ali em Alphaville. Lugar tranquilíssimo, um ambiente maravilhoso. Equipe, está lá o John e todo o restante dos staffs, que receberão de forma calorosa, vai ter um coffee break maravilhoso, interação, gostaríamos de estar com você, e não posso deixar de dizer que no final tem aquela sessãozinha de fotos para todo mundo que quiser aparecer, e quem não quiser aparecer, você não precisa se preocupar, teremos todo o cuidado de depois divulgar apenas imagem de quem quer que apareça. Quanto a isso, pode ficar tranquilo, nós respeitamos isso também. Tem gente pedindo para nós ir lá na Bahia fazer, John. Acho que é a Sâmia tá perguntando aí, ó. Aí nós temos que ficar um pouquinho maior para a gente conseguir, mas a gente vai sim, com a ajuda de Deus. Vamos chegar. Eu queria deixar isso muito claro. Aqueles que não querem aparecer, aqueles que de algum modo ainda estão perguntando se vão ser expostos ou não, vocês, se não quiserem, não serão expostos, não aparecerão. Todavia, deixando claro que essa palestra não é uma palestra para quem só está com dificuldades, enfrentando problemas. Afinal, a vida 2 é natural enfrentar problemas. É para aqueles que estão bem e querem recuperar outros, que querem ajudar outras pessoas, que, como o Du disse, serão anjos de resgate. Aonde nós não podemos ir, você estará. Na mesa que nós não podemos falar, você estará falando, ajudando, anunciando, avisando. E eu tenho certeza que você fará parte dessa nossa missão. É uma missão que Deus deu para o Edu, que chamou a gente, que fez uma equipe, que transformou isso num evento. E eu quero que você faça parte dessa missão, que você se torne parte dessa família, a família Restauração, que resgata, que ajuda, que está nessa vivência contra essa guerra, contra a família, contra as pessoas de bem, contra aquilo que Deus criou para nós vivermos. Correto, Edu? Correto, mano. O que você trouxe aí é até importante frisar, existe uma investida poderosa contra a estrutura da família cristã, né? No meio midiático, é muito atacado, o meio global, os VIPs, enfim, existe uma agenda progressista destruindo princípios, valores, idealizando, né? Colocando todo um contexto nocivo para esses pilares, né? Feminismo, machismo, ideologia de gênero, enfim, a inversão de valores é um bombardeio muito grande contra aquilo que Deus criou, e aquilo que Deus criou não é um capricho de um Deus egoísta, é exatamente um capricho de um Deus amoroso, que o que Ele nos pede para fazer é exatamente o que é bom para nós. Só para você ter uma noção aqui do que eu estou falando, você vai no Salmo 115, verso 8, Deus está dizendo o seguinte, para adorar a Ele. Porque quem adora aqueles ídolos de pedra, de barro, de madeira, se torna igual a ele, né? Igual aqueles ídolos que não tem olho, não vê, boca não fala. Então, quando ele pede para adorar a ele, é para que nós nos pareçamos mais com ele. Então, é benefício para nós, porque ele de nada precisa. E quando ele carrega princípios dentro da vida conjugal, não é bem para ele, é bem para nós. De fato é para nós, é a forma que vai funcionar. Fora disso vai dar muito errado. Então o convite para você, palestra a Restauração, 4 horinhas você não vê passar.
Todos que participaram dizem a mesma coisa. Já deu o final? Já deu. Poxa, poderia durar mais 2 horas, mais 3 horas que eu nem vi passar. É o feedback de todo mundo, tá? De todo mundo. Não estamos falando isso só para massagear o nosso ego, que não é sobre o nosso ego. É sobre o feedback real das pessoas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. John, como sempre, valeu demais, mano. Irmão, eu que agradeço de todo o coração. Espero vocês dia 16 aqui em Alphaville. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês fazem parte dessa missão. A missão Restauração, a família que cura. Que Deus abençoe e vos guarde em tudo. Com Deus.